Você conhece o nome do seu tataravô? Você conhecia o nome dele? Sim ou não? E do seu tataravô? Sim ou não? Não. Ok. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a minha família. Naquela ideia, né? De nós sempre olharmos, saber quais são os nossos antepassados, conhecer a história. E acabei descobrindo algumas coisas, algumas origens. Mas eu também descobri que eu não sabia. Eu sabia o nome de um bisavô, de uma bisavó, mas não sabia nem quem era o meu tataravô, não sabia nem as histórias que tinham dentro da minha família, que eu nem imaginava. Histórias até um pouco cabreiras, mas assim, poxa, o tataravô teve isso, por causa teve aquele problema, tal. Nem vou mexer muito, senão eu me apavoro. E sabe, talvez você nunca tenha percebido, mas a palavra de Deus, e eu vou dar um exemplo aqui, muitos dos nossos jovens já sabem disso. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é o livro que fala sobre o início, por isso o nome Gênesis. Esse livro, ele é um livro bem complicado, porque ele é cheio de problemas familiares. Faz sentido ou não? Ele é cheio de problema familiar. Eu podia contar vários problemas familiares ali naquela situação de Gênesis. Talvez, como é que é a tua família, né? Alguém olha para o passado, sabe como é que você chegou aqui e você diz, a minha família, quando se junta naquele churrasco de domingo, ninguém se ouve, todo mundo se xinga. Ou, eu nem sei muito bem, minha família não tem um bom relacionamento. Eu só sei que em Gênesis nós temos a história de uma família, mais especificamente como se tivesse dado uma lupa naquela família, que é a família de Abraão, a partir de Gênesis 12. Claro, tem a família de Adão, tem a família de Noé, mas a partir do Gênesis 12 tem a família de Abraão. E a gente só ouve histórias de 4 gerações ali. Eu disse quantas? Quantas? 4 gerações. Agora você imagina quanta história não tem em 42 gerações. Filho, neto, bisneto, tataraneto, 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 tatá. Quantas histórias não tem em 42 gerações? E às vezes a gente olha para a nossa família e pensa, que família complicada. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você não levante, por favor. Por favor. Quem tem uma família complicada, não levante a mão. Aí ficou ruim, né? Porque eu quero contar a história de uma família aqui nessa noite. Você aceita? Amém? Abra comigo Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus, eu falei sobre Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E eu quero rapidamente falar para você sobre o primeiro livro do Novo Testamento, sobre uma família que está lá expressa em Mateus, no capítulo 1. E o pessoal da projeção vai me ajudar aqui, a ajudar você também. Lá diz assim, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Para você que está nos visitando, talvez você nunca tenha entrado em uma igreja, eu vou te apresentar aqui esta família. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, uau, um rei. Filho de Abraão, uau, um patriarca. Começamos bem, já sabemos. Que família é essa? A família de Jesus. Versículo 2. Agora você vai entrar numa lista de nomes que você pode usar para os teus filhos, tá bom? Vamos lá? Abraão, o que ele fez? Gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Ali está, volta ali, versículo 2. Ali está o livro de Gênesis. O livro de Gênesis está nesse pequeno versículo de Mateus capítulo 1, versículo 2. Está aí. A história do Gênesis está em volta praticamente desse versículo e tudo que aconteceu dentro desse versículo em relação a esta família especificamente. Eu já podia falar sobre várias coisas desses aí. Abraão
Era um patriarca, mas também tinha um problema complicado, que às vezes ele mentia. Outro problema que ele tinha, ele também não esperava a promessa de Deus acontecer. E ele forçou que a promessa acontecesse antes do tempo. E só por causa disso nós temos um problema até hoje na humanidade. Eu posso falar sobre Isaac. O Isaac talvez é o mais inocente deles aí, nesse processo, né? Mas eu vou passar o Isaac. Deixa o Isaac, tadinho, coitado. Jacó, já no nome dele estava um problema grave. Ele era o enganador. Na verdade não era enganador, o nome dele era Calcanhar. E por causa simplesmente de uma apóstrofe no nome dele, ele era chamado de enganador. Judá. Tu quer que eu fale sobre Judá? Problema grave. Problema grave. Só vou te resumir. Judá teve relação sexual com a sua nora. Leia a Bíblia. Gênesis 38. Judá teve relação sexual com a sua nora por causa de um problema grave com os seus filhos. Mas ele teve relação sexual sem saber que era ela. Pior, ele achava que ela era uma prostituta, se transvestiu de uma prostituta, e ela atraiu ele, deitou com ele, teve um filho dele. Ele só foi saber depois. Problema de família, difícil, não? Gênesis, eu sempre digo, parece o programa da Márcia Goldschmidt, casos de família. Versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi quem? Tamar, a nora, que eu acabei de dizer. Pérez, que era o filho da Tamar, com Judá, gerou Esrom, bom nome para o seu filho. Esrom gerou Arão. Arão, vamos lá, pode continuar. Arão gerou a Aminadab. Outro nome bom. Aminadab gerou Nasson. Vai melhorando cada vez mais. Nasson gerou Salmão. Uau! Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem era Raabe? Prostituta. Família boa essa, né? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão. Presta bem atenção, a treta. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Na genealogia de Jesus não está citado o nome de Batseba, porque era vergonhoso demais colocar. Mas não por causa da Batseba, mas por causa do próprio Davi, que foi capaz, o rei Davi, já no seu reinado, foi capaz de mandar matar Urias, para que ele ficasse com Batseba, a mulher de Urias, porque ele tinha cometido adultério com a mulher de Urias, Batseba. Da Batseba ele teve Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão, nada mais nada menos, foi um cara que dividiu o reino de Israel em dois, por causa da sua rigidez, da sua incapacidade de administrar um povo, e por mais outras coisas que você vai ter que descobrir quando ler a Bíblia. Roboão gerou Abias, outro nome maravilhoso. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Melhorou um pouquinho, Josafá foi um pouco melhor, glória a Deus. Sempre tem alguém que dá uma salvada na família. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Mas para aí, a partir do rei Davi, nós só estamos falando de reis, não estamos falando de qualquer coisa. A partir do rei Davi nós estamos dizendo, aqui tem uma linhagem de reis de Israel. Jorão gerou Uzias. Uzias nada mais nada menos foi um grande rei, que eu já preguei aqui para vocês. Ele reinou 52 anos. 52 anos. No final do seu reinado, porque ele se achava muito bom, ele fez o que não devia fazer. E ele foi queimar incenso dentro do templo. Ele foi achando que ele era bom demais, e isso não era algo para ele fazer. E o seu reinado acabou em desgraça.
Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés, um rei assassino. Estou só contando alguns, tá bom? Ezequias gerou Manassés. Manassés matou o profeta Isaías. Manassés gerou Amon. Calma aí, segura, viu? Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias, outro nome maravilhoso, e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Já estou acabando, fica comigo. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Conheci um Salatiel essa semana. Salatiel gerou Zorobabel. Poderia falar tanto sobre Zorobabel. Bom, algo bom. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Eleazar. Não, Sadoc, perdão. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Glória a Deus. Mesmo uma família tão complicada, tão difícil, o Senhor escolheu aquela família para a vinda do Messias. Amém? E o último versículo diz assim: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Olha, veja, Deus é tão detalhista. Ele é tão detalhista que ele disse assim: eu vou colocar o mesmo número de gerações nos pontos importantes dessa história, para mostrar que eu sou Deus até no detalhe. Até no detalhe eu sou Deus. Então assim, eu vou fazer 14 aqui, 14 aqui, 14 aqui. 42 gerações de histórias, das mais complicadas até as mais vitoriosas, as histórias mais difíceis de serem digeridas, até as histórias que mais nos empolgam, que mais nos levam a Deus, estavam dentro do registro de quem era a genealogia de Jesus. E o muito bom aqui que eu quero compartilhar contigo é que por isso eu admiro muito o povo judeu. Eu não sei o nome, não sabia até pouco tempo atrás o nome da minha tataravó, mas o judeu sabe até quem era o nome daquele que estava há 42 gerações antes dele. Eles sabiam quem era, eles tinham uma linha do tempo. Só que sabe que eu me peguei aqui para conversar com você aqui nessa noite? Essa palavra eu tive numa conversa com o Everson Samuel nessa semana, na quarta-feira. Cadê o Everson? Everson Samuel, cadê? Cadê ele? Cadê o Everson? Ele está aqui, ele está aqui. Aí, Everson, vem cá, Everson. Vem cá, Everson. Vem cá, eu vou fazer um merchan aqui bom, tá? Vem cá. Everson não está solteiro, glória a Deus, aleluia. Vem cá. Esse homem de Deus aqui não está solteiro, vai casar. Recebo. Só não sabe ainda quando. Tá planejado lá com Deus. Ele é detalhista, né? Detalhista. Na quarta-feira a gente estava conversando. E a gente estava conversando ali no nosso prédio administrativo, no meio de um aconselhamento. Nós começamos a conversar sobre o que Deus faz conosco. E tem um detalhe que a gente compartilhou junto. Tu não vai falar, tá, Everson? É só para tu. Ele é o nosso líder da casa de oração aqui da igreja, tá? Casa de oração, sábado às 5 horas da tarde. Venha. O que Deus fez conosco é o que diz no versículo 16. Volta ali no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Eu quero te fazer aqui uma pergunta. O jogo dos 7 erros, mas na verdade é só um erro do detalhe de Deus. De toda a genealogia que está antes, você sempre vai ouvir ali: fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano. Isso acontece por 42 gerações. Mas na hora de falarem sobre o Cristo,
na hora que era sobre Jesus, teve um homem chamado José, que ele não gerou, porque ele não foi escolhido para gerar. Fica aqui ainda. Vai ficar, nem que seja para ficar ali como parado, estátua. E nós conversávamos sobre isso, né? José não gerou, porque Cristo foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria. E se qualquer um me perguntar, um cientista me dizer, e tentar me comprovar o contrário, eu vou dizer: eu creio no que a Bíblia diz e ponto final. Para mim, a minha fé diz: a Bíblia é a autoridade máxima que possa existir na terra de verdade e conhecimento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria. O credo apostólico, depois estude sobre isso. Mas não bastava, Everson, a gente conversava sobre isso, né? Não bastava o Espírito Santo gerar dentro de Maria, Jesus, porque a genealogia e a família não era de Maria. A genealogia, a família vinha de José. Não era Maria que era diretamente a descendente daquela linhagem de reis. Era José. Mas você vai ler a Bíblia e vai saber muito bem que tem um momento que José tenta escapar, não é assim ou não? E o anjo vai lá: ei, não é, não faça isso, que ela está sendo gerado nela é do Senhor, volta lá, fica com ela. E aquele homem chamado José, Everson, ele teve uma capacidade que todos nós como igreja precisamos ter. E se você está aqui nessa noite e você ainda não recebeu isso, em nome de Jesus, hoje você vai receber. José, não o José que teve o sonho lá com os irmãos dele, aquele José está lá no Gênesis, lá no Antigo Testamento. Esse José é o pai de Jesus. E esse José teve a capacidade de adotar. Adotar. Eu ouvi um tempo atrás, acho que foi um irmão falou: eu não vou me relacionar com a fulana porque ela tem um filho, eu não vou adotar filho dos outros. Covarde. Covarde. Porque as crianças estão precisando de pais. E acima de tudo, você foi adotado por Deus. E na quarta-feira era o Dia Nacional da Adoção. Foi quando a gente conversava, né, Everson? Dia Nacional da Adoção. E o Senhor me disse: tem filhos meus, filhas minhas que vão no sábado, que precisam ser adotados pelo Senhor. Mas aí nós precisamos ter a capacidade que José teve. Imagina, não somente isso. Imagina que a Maria, Everson, estou conversando contigo aqui, se eles não quiserem, eu estou conversando contigo de novo. A Maria era uma adolescente. Segunda coisa, ela tinha engravidado, ou seja, ela devia ser apedrejada. Sabia? Maria devia ser apedrejada. É por isso que o José quer, largar fora. Por quê? Porque ele sabia que ele também tinha que ser apedrejado. Porque os dois tinham que ser apedrejados de acordo com a lei de Israel, a lei de Moisés. Ou seja, por uma questão muito natural, ele tinha razões para fugir. Ele ia ser morto, de acordo com a lei. Mas de uma forma gloriosa, o Senhor interviu e mostrou para mim e para você que tipo de homem e que tipo de igreja nós devemos ser. Uma igreja que adota os filhos que são gerados pelo Espírito Santo de Deus. Você foi adotado.
E se você ainda não foi adotado, você será aqui nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. José foi homem, foi corajoso. Ele entendeu. Mas, não somente isso, quem é adotado recebe uma coisa: identidade. Usei ele, viu? Identidade. Imagina Jesus, se José não tivesse escolhido adotar. Mas escolhido não, ele foi mandado, sim, mas ele também escolheu enfrentar tudo aquilo. José deu uma identidade, deu uma história para Jesus. A história que você acabou de ler. A história dos reis de Israel, a história do patriarca, a história de toda aquela família. Não veio pela Maria, veio pelo José. Porque quem é adotado recebe identidade que não tinha. Quem é adotado não somente recebe identidade, recebe destino. Em Israel, o filho tinha a profissão do pai. José era um carpinteiro. Jesus foi então E por que ele precisava ser um carpinteiro naquela época? E aí digo eu, não o Senhor, porque ele ia precisar ser um homem muito forte para suportar o que ele ia suportar na cruz. Você já viu algum carpinteiro, alguém que trabalha com marcenaria ou madeira, ser um carinha fraco, mirrado? Não, né? Então eu vejo um Jesus forte, um Jesus grande, um Jesus que ele tinha suporte físico para suportar aquilo que ele ia passar, mas que só faria sentido no último dia da vida dele. Mas quem é que deu para ele identidade e destino? Um pai. Naturalmente. Porque quando o Senhor é batizado, a palavra do Senhor deixa bem claro: eis que os céus se abrem, uma pomba desce, o Espírito Santo descendo em formato de pomba, e há uma voz que diz lá do alto: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem é adotado recebe uma identidade, recebe uma história, recebe um destino. Eu orava por essa palavra aqui com você, porque o Senhor me mostrou vários jovens que não foram adotados, vários adolescentes, várias pessoas que estão aqui nessa noite e que vão precisar do abraço do Senhor. João capítulo 1 diz: a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Você recebeu uma identidade, porque você foi adotado. Mas não somente você foi adotado, você foi gerado pelo Espírito Santo. Essa história, talvez na sua cabeça tenha alguém que disse assim: eu não fui planejada, eu fui o produto de uma noite de sexo livre entre meus pais. Sexo livre entre meus pais, eu nem devia estar aqui. Você foi gerado antes de tudo pelo Espírito Santo de Deus. Foi Ele que te fez. Antes da formação do mundo, Ele já sabia que tu ia existir. Antes de o mundo ser formado, Ele já sabia o teu nome, e Ele sabia o nome dos teus filhos e dos teus netos. Ele sabia tudo sobre ti antes do mundo ser criado. Quem disse que você não foi planejado? Quem disse que você não foi amado, não foi amada? Você foi gerada pelo Espírito Santo de Deus antes da fundação do mundo, e o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Tudo já estava na mão do Senhor.
eu fiquei com o coração tão queimando, inflamando para falar isso para vocês. Talvez para alguns pode parecer tão simples, mas não é. É muito profundo. É tão profundo. É tão profundo. Tão profundo. Quando nós entendemos que nós fomos adotados. Olha para o teu lado aí. Olha aí. Você está do lado de uma pessoa que não merecia, mas foi adotada. Ela não merecia, e você também não, mas foi. Pode sentar. A Brenda já estava fazendo assim. Vem, pode vir. Quero que você abra Romanos capítulo 8. E é clássico. Quem lê a Bíblia sabe que está escrito lá. E aqui eu já vou encerrando. Eu peço que os nossos líderes de Hub comecem a orar. Um espírito de oração mesmo. Nossos intercessores também. O Senhor está mudando as estruturas de alguns aqui nessa noite. Romanos capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim para nós, escute bem. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Você está numa dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrendo, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E aqui vem. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente. Volta ali. Para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Preste atenção, você recebeu identidade, você recebeu um destino, mas não somente isso, você recebeu uma herança, porque quem é adotado recebe também o que vem depois, não só o que veio antes, mas recebe o que vai vir depois. Versículo 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus. Presta bem atenção, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que significa ser co-herdeiro? Na herança, Deus disse: tu vai ficar lado a lado com Ele, não em poder, não em glória, não em majestade, mas em herança. Tu tem a mesma herança do Cristo, co-herdeiro com Cristo. Você recebeu identidade, você recebeu um destino, a vida eterna, você recebeu uma herança. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Meu coração ele fica tão feliz, ele fica pensando, eu não era merecedor. Eu posso ter mais de 30 anos de igreja, mas 30 anos de igreja, meu irmão, não me faz mais merecedor do que você que veio aqui pela primeira vez. Muitas vezes pensamos, mas eu tenho tanto tempo de igreja, já sei tudo. Não. Na herança eu não merecia, a identidade nem era minha, o destino estava totalmente equivocado. Mas aí o Senhor me escolheu, te escolheu. E sabe o que é o mais interessante? Até Jesus também foi adotado. Até o Cristo, o Messias, foi adotado.
acaso ali por José. Você, adotado por Deus. Eu não sei se isso te faz feliz, mas a mim me faz, porque eu não merecia. E aqui nessa noite, uma presença doce do Pai aqui. Eu amo a presença do nosso Deus, do nosso Pai. Feche os teus olhos por um momento. Você não recebeu um espírito de medo, de escravidão. Você recebeu um espírito de adoção. Você não merecia, mas Ele te amou. Você não sabia, mas Ele sabia da tua história antes que o mundo fosse mundo. Ele conhecia tudo. E Ele está aqui para te dizer o quanto te ama e o quanto você faz parte da mesma mesa, do mesmo lugar, da mesma família. Pai, Pai, Pai. Abba, eu pertenço a Ti. De olhos fechados, cante. Abba, eu pertenço a Ti. Ó Deus, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Vem cá, ministério de louvor. Nessa noite, os pensamentos que tu pensava sobre a história da tua família não são nada. Jesus teve também uma família com uma história bem difícil, com uma história bem complicada. Não somente isso, naquele momento onde ele vem, ele precisa ser adotado também, para ganhar identidade, destino. E tudo isso fala a nós hoje, porque da mesma forma, a história da tua família pode ser qual for. O passado da tua casa pode ser o pior que você imagina. Para o Senhor, isso não é o que define a escolha dele. A escolha dele não é definida pelo quanto você tem na sua conta bancária, ou pelo quanto você tem de diplomas, ou pelo quanto você tem de amigos, ou de seguidores no Instagram, ou no TikTok. Deus não define quem Ele vai se relacionar baseado no que um homem define. Ele define com quem Ele quer se relacionar e com quem Ele chama de filho, simplesmente baseado no Espírito que Ele derrama sobre aqueles que aceitam a Jesus. E o Espírito é o Espírito de adoção. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, o qual nós recebemos ao confessarmos que Ele é nosso Senhor e Salvador.